Como vocês já sabem, eu estou escrevendo um livro. E o vídeo de hoje é especialmente para falar desse livro, porque o Espírito Santo ele tem me incomodado durante a noite, às noites, para eu falar acerca dele. E principalmente terminar ele, porque como eu criei o canal, eu venho dando prioridade a postar vídeos no canal e acabei que mexendo pouco nesse livro. E o Espírito Santo, ele tem me incomodado, ele tem falado comigo e ele tem pressa. É essa a mensagem que eu recebo do Espírito Santo. Eu tenho pressa. E se tem uma coisa que eu faço bem, essa coisa é escrever. Falar, eu não falo muito bem, mas escrever, pensa numa bichinha que começa a escrever e não para, só vai escrevendo. E o Espírito Santo, em uma noite, ele me tocou sobre escrever esse livro. E ele me deu o nome do livro e os temas que eu deveria escrever esse livro. Eu tenho o dom de discernimento. O que é esse dom? O que ele faz? Muitas pessoas pensam que é um dom para discernir espíritos ruins ou algo do tipo, mas não é. E vocês vão saber aqui agora comigo o que é esse dom. Discernimento vem da palavra discernir, que é o quê? Discernir o que vem de Deus ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Nós, seres humanos, temos pensamentos na cabecinha da gente o tempo todo. Pensamentos bons e pensamentos ruins. Porque não vem com história de que a gente só tem pensamento bom, que isso aí é mentira. Todo mundo tem pensamento bom e todo mundo tem pensamento ruim. E o que difere uma pessoa da outra é qual parte você quer ouvir, os pensamentos bons ou os pensamentos ruins. Isso que diferencia uma pessoa da outra. Para quem que você dá ouvido? Você escolhe obedecer os pensamentos bons ou você escolhe obedecer os pensamentos ruins? Outro exemplo, eu me conheço, então eu vou fazer uma autoavaliação de mim. Prestem atenção. Eu me acho muito parecida com um personagem da Bíblia, que se chama Pedro, que foi um dos discípulos de Jesus. Porque eu tenho um pavio muito curto e eu sou muito bruta. E às vezes eu chego a ser grossa. Que ao longo da vida eu venho me domesticando, eu venho tentando mudar esse temperamento meu, mas é meu. Só que eu faço o possível e o impossível para não jogar ele para fora, para não empurrar em cima de alguém esse temperamento que eu tenho, porque fere as pessoas. E como que eu venho domesticando esse temperamento? Fazendo escolhas, escolhendo ouvir o lado bom, o lado que vem de Deus, e não escolhendo os pensamentos intrusivos ruins. Toda vez que eu vou decidir algo ou fazer algo, eu penso: Jesus ficaria satisfeito comigo? É isso que Jesus faria? E Pedro, como vocês conhecem, queria resolver as coisas no braço, na espada. E eu me acho parecida com ele, por quê? Porque eu também queria resolver as coisas no braço. Eu também queria resolver as coisas na espada. Não seria mais fácil? A pessoa te fez raiva, passa a espada nela. Aí o outro te irritou, passa a espada nela. Mas não é assim que a vida funciona. E um exemplo muito bom de Pedro é ele ter dito a Jesus que não o negaria. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você vai me negar por 3 vezes antes do galo cantar. E depois que Jesus fala isso, o que Pedro faz? Pedro arruma uma espada e esconde no meio das suas coisas, achando que com a força do braço dele, ele iria proteger Jesus. Pedro pega essa espada e esconde nas suas coisas para quê? Por quê?
Porque Jesus falou: eu vou para o meu Pai. E Pedro, para defender Jesus, não deixaria ele ser morto. E toda vez que eu leio essa passagem, eu vejo que é o que eu faria para defender Jesus. Eu faria a mesma coisa que Pedro fez. E após essas palavras de Jesus, um pouco tempo depois, um exército chega. A Bíblia fala de uma multidão de soldados. Quem guiava esses soldados até Jesus era Judas, que traiu, esse sim traiu Jesus, que era Judas, e Malco. Malco era tipo um capataz de Caifás, era o faz tudo. Caifás falava, faz isso, ele ia, faz aquilo, ele ia. E o que Pedro faz quando essa multidão se aproxima para prender Jesus? Vocês já viram o cachorro quando vai defender o dono? Pedro faz igual um cão, um animal, um cachorro, pula na frente de Jesus e corta a orelha de Malco. Agora eu pergunto para vocês, um cara que quer negar Jesus, carrega uma espada escondido e quando vão prender Jesus, ele corta a orelha de uma das pessoas que estão ali com os soldados? Vou perguntar mais uma vez. O cara que faz um negócio desse tem alguma intenção de negar Jesus? Pedro acabou de passar uma mensagem sem sequer abrir a boca. E a mensagem foi: eu vou até o fim com você. E Jesus pega a orelha de Malco, coloca lá a orelhinha de Malco no lugar e fala com Pedro: guarda essa espada, Pedro. Todos que puxam a espada morrem pela espada. Mais uma mensagem. O que essas palavras de Jesus passam de mensagem? Pedro, você não pode morrer agora. Eu preciso de você vivo, Pedro. E Jesus fala mais uma frase. Pedro, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Outra mensagem. Pedro, aceita o plano de Deus, permite essa prisão. E o texto diz que quando os discípulos entenderam que Jesus não se resistiria a ser preso, o texto diz que eles fogem. Que sinceramente, para minha realidade, não aconteceu. Por que, Maressa, que não aconteceu? Como que foge de uma multidão de soldados? Soldados. Eram 11, porque Judas estava do outro lado. Eram 11 homens desarmados, fugindo de uma multidão que quer prender ou matar eles? Isso não existe. E na minha cabeça, eu não estou distorcendo o texto, tá? Eu não estou distorcendo o texto. Eu estou trazendo o texto para a realidade. E a realidade é essa. 11 homens desarmados não fogem de um exército. E nessa minha cabeça, pé no chão, Jesus se entregou. Provavelmente Jesus disse, eu estou me entregando, né? Então, é vocês. Vocês querem eu estou aqui. E eles deixam os discípulos irem embora. Porque não faz sentido o texto falar que eles fugiram. Aí o texto conclui. Deixados para trás, se dispersaram. Quer dizer, cada um foi para um canto. Só que o texto fala assim, mas Pedro e João tomaram uma certa distância da multidão e os seguiram. Se os soldados quisessem matar eles, tinha matado, gente. Não quiseram. Então, consequentemente, eles não fugiram, eles foram deixados para trás. Foram fazer o que Caifás mandou, pegar Jesus. E o texto também diz que Judas falou, o que eu beijar é este. Então, não tinha dúvida deles estarem levando a pessoa errada.
João, ele tinha algum conhecimento ali dentro do sacerdócio. E quando Pedro e ele, seguindo ali aquela multidão, chega até a casa de Caifás, eles conseguem entrar. Eles têm alguém ali do conhecimento de João que colocam eles para dentro. E aí que está a questão. Jesus, que é onisciente, onipotente e onipresente, sabia que Pedro ia até o fim. E sabendo disso, ele fala lá atrás com Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Isso que Jesus falou para Pedro não era para humilhar Pedro, muito menos menosprezar Pedro. Vocês já imaginaram Jesus, com tudo que vocês já viram, já leram o que Jesus fez e tudo que vocês veem Jesus fazendo até os dias de hoje? Vocês acham que Jesus falaria isso com Pedro? Dessa forma? Pedro, você vai me negar até antes do amanhecer. Não, gente, vamos lá, vamos recapitular isso aí. Jesus falou assim: Pedro, você tem que me negar. Você precisa me negar. Porque quando as pessoas me falam que Jesus, o Jesus que a gente conhece, fala isso com Pedro na frente de todo mundo, eu não consigo imaginar Jesus falando isso. Me desculpem. Eu não consigo ver Jesus humilhando ninguém. Não consigo acreditar que Jesus tenha dito isso para Pedro na forma de que ele negaria, porque ele não ama Jesus. Sabe por que eu falo isso com propriedade? Porque as ações de Pedro dizem o oposto do que está escrito. O que as pessoas ensinam é que Pedro negou Jesus. Só que ações falam mais que palavras. Vocês me entendem? Escreveram isso. Palavras. O que as ações do Pedro estão dizendo? As ações do Pedro estão dizendo que ele escondeu uma espada, que ele pulou igual um cão defendendo o seu dono, que ele cortou a orelha de um soldado do capataz lá de Caifás, tendo um exército junto com ele, e que depois ele seguiu Jesus para ver o que eles iriam fazer com Jesus. Ele entra dentro da casa de Caifás. Vocês me desculpem, mas essas atitudes não são atitudes de quem queria negar Jesus. E te falo mais, o Deus que a gente serve é um Deus que sonda os nossos corações. Então ele sabe tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente está pensando. E sabendo disso, que Pedro iria até o fim, sabendo disso, ele disse a Pedro: Pedro, me nega. E lá dentro do pátio, uma pessoa reconhece Pedro e fala com Pedro: você é um dos discípulos de Jesus. E Pedro fala: não, não sou. E depois, mais 2 pessoas reconhecem Pedro e Pedro diz a mesma coisa: não, eu não conheço Jesus. O galo canta e Pedro chora. O texto diz que Pedro chora amargamente. E agora eu falo para você: por que Pedro está chorando amargamente? Porque não era isso que Pedro queria falar. Pedro queria falar assim: sou eu o discípulo de Jesus. Eu tô aqui com Jesus e eu vou morrer com Jesus. Era o que Pedro queria falar. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque eu sou Pedro e eu iria até o fim. Pedro chorou, urrou, gritou, porque Pedro ali naquele momento se converteu quando ele obedeceu e colocou no pensamento: eu sei que ele precisa de mim. Pedro se converteu ali, gente. Quando ele obedeceu Jesus e falou: eu não conheço. Porque se Jesus não fala isso com Pedro, Pedro não iria dizer. Pedro iria com ele até o fim. Por quê?
como eu já falei para vocês, ações falam mais que palavras. Não adianta o texto falar para mim que ele negou Jesus, sendo que depois de tudo que ele fez. São as ações que falam pela gente e não o que sai da boca. Continuando. Depois disso, Jesus é levado ali, é crucificado. João, que vai ver a crucificação. Por que João vai ver a crucificação? Porque Jesus disse que João não morreria. Então, João era tipo um espião ali. Foi João que escreveu o Apocalipse. Então, foi João que foi incumbido de ver todas as coisas. João sabia que ele não ia ser pego. João sabia que ele não ia ser preso. E Jesus é morto e crucificado. Só que quando Jesus ressuscita, Maria Madalena vai até o sepulcro e vê que Jesus não está e volta para falar com os discípulos. Quem é que corre lá para ver Jesus? Para ver se tinham levado o corpo de Jesus? De novo, Pedro e João. E João foi porque sabia que não ia morrer. E Pedro foi por quê? Gente, Pedro amava Jesus incondicionalmente. Muito mais do que todos ali. Pensa, João tinha certeza do próprio Cristo de que ele não morreria. Não era porque João era valente que ele estava em todas. É porque ele sabia que não morreria. João tinha amizade com sacerdotes. João sabia ler e escrever. João tinha conhecimento das escrituras. Por isso João foi poupado. Porque nós, aqui do futuro, tínhamos que saber o que aconteceu naquela época. E João ficou vivo para escrever. Para você ter uma ideia, Jesus Cristo morreu ali no ano 33, né, depois de Cristo, no ano 33. E João morreu no ano 100 depois de Cristo. Olha quanto que João morreu e viu todas as coisas para poder escrever lá o Apocalipse que a gente tem hoje. E João escreve o Apocalipse daquela forma, vocês sabem por quê? Porque naquela época o sacerdócio estava todo corrompido. As pessoas ali manipulavam muito, mudavam as escrituras. João, que sabia de tudo o que estava acontecendo, escreve dessa maneira para que eles não entendam você. Como é que você manipula alguma coisa que você não entende? Não tem como. Voltando aqui o raciocínio de Pedro. Depois que todas essas coisas, tudo isso acontece, Pedro fala assim com os discípulos: eu vou voltar a pescar. E alguns desses discípulos acompanham Pedro, também vão com Pedro para pescar. E nesse dia, Jesus vem à terra, até onde que eles estavam já voltando do mar, voltando da pescaria, eles não haviam pescado um peixe sequer. E lá da praia, era começando a amanhecer, então tinha uma neblinazinha ali ainda, e Jesus grita de lá da praia: homens, vocês pescaram alguma coisa? E eles dizem: não pescamos. E aí Jesus diz: joga a rede para aquele lado. Eles jogam a rede e o que acontece? A rede se enche de peixe, a ponto deles mal conseguirem puxar a rede. E João, que tem uma memória espetacular. Vocês entenderam por que João ficou vivo? João se lembrou de tudo, gente, para escrever. João, que tinha uma memória espetacular, porque vocês lembram daquela história? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Jesus já havia feito esse milagre com Pedro, Tiago e João. João, na mesma hora, fala assim: é Jesus. Ele se lembra, ele fala: é Jesus. E Pedro, que estava junto com ele naquele milagre, na mesma hora não tem dúvidas que é Jesus. Pedro pula na água. Por que Pedro pula na água? O barco ficou pesado porque tinha muitos peixes. E o barco ficou pesado. Nessa época, os barcos deveriam ser aqueles que se rema, né?
Não sabemos qual tipo de barco era, mas provavelmente era remo. E Pedro pensa assim, eu vou pular porque que saudade é essa? É meu Jesus que tá ali. Provavelmente Pedro pensou assim. Pedro pula e vai a nado até a praia. E quando chega lá, o que tem na praia, gente? Tem uma fogueira acesa, tem pão, provavelmente um pão quentinho, que ele tinha acabado de assar naquela fogueira. E ele está ali esperando os discípulos. Eu fecho os olhos e vejo Pedro correndo, abraçando Jesus e girando Jesus e rindo com Jesus e fazendo festa com Jesus. Eu imagino dessa maneira. E depois os discípulos chegam e Jesus fala assim, traz peixe para a gente assar. E quem que vai buscar os peixes? Pedro. Pedro que vai buscar o peixe. O texto diz que Pedro sozinho puxa a rede. Sabe quantos peixes que tinha? 150 e poucos peixes grandes. E Pedro ali sozinho puxa essa rede, pega os peixes e leva para Jesus assar. Pedro chega primeiro até Jesus. Quando Jesus pede o negócio, Pedro vai lá e corre e pega os peixes. Ações, gente, ações. Sabe o que me lembra? Eu escuto muitas pregações da pastora Camila Barros. E tem um corte de uma pregação que a pastora Camila Barros fala assim: uma pessoa que diz para você que te ama, mas nunca faz nada para você, isso é falácia. Você acredita numa pessoa que diz assim para você, eu te amo, mas não te ajuda em nada, não te abraça nunca, não se coloca no seu lugar jamais, nunca pode, nunca tem, nunca dá, nunca vai. Mas no dia do teu aniversário, escreve uma carta e diz, eu te amo. Palavras, minha filha, palavras. Assinado Camila Barros. Pastora Camila Barros, não vamos tirar o mérito dela, que ela é maravilhosa. E é essa mensagem que eu trago para vocês. Ações sempre falarão mais do que palavras. E o que Pedro quer dizer com tudo isso? Eu te amo, eu morro por você. Jesus assa os peixinhos e eles tomam ali um café da manhã. Ai, gente, como que eu queria estar lá. Como que eu queria tomar um café da manhã com Jesus. Imagina, pães quentinho, peixe quentinho. E Jesus se direciona para Pedro novamente e diz, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, eu te amo. E Jesus pergunta mais uma vez, a segunda vez, Pedro, tu me amas? E Pedro diz para Jesus, eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro responde, tu sabes. Por que Pedro fala isso? Porque Pedro sabe que Jesus sabia. Por que ele negou 3 vezes? Pela obediência. Que mensagem que Pedro está passando? Que mensagem que Pedro está falando com Jesus? Você sabe que eu ia morrer por você. Eu não morri porque você não permitiu. É essa mensagem que Pedro está falando. Quando Pedro fala, tu sabes que eu iria até o fim. E Jesus diz, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Mais uma mensagem. Jesus queria dizer a Pedro que melhor do que morrer comigo é morrer levando pessoas salvas, é morrer levando pessoas ao céu. Jesus está falando para Pedro, melhor do que morrer comigo é morrer salvando Pedro. Porque Deus sabia que se Pedro morresse naquele momento, muitas almas não seriam salvas. Por quê? Porque
Pedro levou muita gente para o céu. Pedro converteu muita gente. Pedro salvou muita gente. Esse apacenta minhas ovelhas é o mesmo que dizer: Pedro, não seja egoísta, vai buscar mais gente. Eu te falo isso porque Pedro, depois de salvar muitas almas, Pedro também morreu crucificado. E quando foram crucificar a Pedro, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Quer dizer, ele não pediu socorro, ele não se vendeu, ele não se corrompeu. Pedro iria morrer por Jesus de qualquer forma. Jesus sabia. E Pedro falou: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Cristo. Pedro sabia que tudo isso ficaria escrito, que João escreveria tudo. E Pedro fala: eu não sou digno de morrer como Cristo. Me coloca de cabeça para baixo, me coloca de qualquer jeito. Essa foi mais uma das ações que prova o amor incondicional que Pedro tinha por Jesus. E esse amor incondicional que Pedro tinha por Jesus é o meu amor incondicional por Jesus. Por isso que eu me assemelho tanto a Pedro. Porque eu faria exatamente tudo que ele fez. E se todas essas ações não for amor, então eu não sei o que é amar. Porque, como eu disse desde o início do vídeo, eu não sou boa em palavras, mas eu sou ótima, maravilhosa em ações, em cuidar, em amar, em zelar. E isso me aproxima mais, muito mais de Pedro. Com tudo isso que eu falei, vocês entendem que Pedro jamais queria negar Jesus? Ele falou para Jesus: gente, tu sabes que eu só obedeci. Tu sabes que eu não queria falar aquilo. Eu falei por tua causa. Porque você me pediu. Gente, Pedro é maravilhoso. Gente, Pedro era sanguíneo. Por isso que ele urrou quando ele negou. Por isso que ele gritava. A palavra de Deus diz que ele gritava, ele urrava. Porque ele não queria negar. E passando por cima das suas vontades, Pedro se converteu. E se você que é convertido nunca chorou, nunca urrou por não fazer algo que você queria, mas aos olhos de Deus não era certo, então você não converteu certo. Porque a gente que é convertido sente vontade de fazer coisas que não é agradável a Deus. Também sente. A gente é ser humano, a gente sente. E se você nunca chorou urrando para abster essa vontade, então você não se converteu direito. Porque quando a gente é convertido de verdade, a gente sabe que aquilo é errado e a gente quer, a gente aceita obedecer a Deus e não fazer. E isso dói pra caramba. Você decidir a não obedecer à carne dói, porque a carne da gente grita o tempo todo. O que a nossa carne diz o tempo todo? Faz o que o seu coração manda. Vai ser feliz. Só se vive uma vez. A Bíblia fala completamente o oposto. Não faça o que o seu coração está pedindo. Se Deus não agrada, se é errado, se está fora das leis de Deus, não faça. O coração é enganoso. O coração puxa para a carne, puxa para a pele, puxa para o pecado. Então, se você nunca chorou gritando por desejo de fazer e preferir Jesus, preferir saber o que Jesus pensaria sobre aquilo, meu amigo, então você nunca se converteu. Porque eu grito e urro até hoje. Por que eu falo que eu urro até hoje? Porque escolher seguir Jesus é muito difícil. Tem pessoas que testam a gente no limite. Tem pessoas que você quer esganar elas. Tem pessoas que você
chega até a salvar. Tem pessoas que você respira para não falar umas verdades para ela. Tem pessoas que testam a gente até o fim da nossa paciência. Aí eu chego em casa, tomo um banho, dou uns gritos dentro do chuveiro, que tem dia que tem que dar uns gritos. Dou uns gritos dentro do chuveiro e escolho o quê? A parte boa. Escolho Jesus. Escolho não ferir com palavras. Escolho não atacar. E fico sempre pensando, será que é isso que Jesus faria? Será que é isso que Jesus gostaria que eu fizesse? Aí eu falo para vocês, isso sempre dá certo? Não. Tem dia que eu falho, né? Tem dia que eu falo umas verdades, tem dia que, infelizmente, somos humanos. Mas aí o que a gente faz? Se arrepende. Muitas das vezes a gente pede perdão para a pessoa. Quando dá para pedir, quando dá tempo de pedir perdão, a gente pede. Agora, quando a gente faz alguma coisa que a gente nunca mais vê a pessoa, não tem como, a gente pede perdão para Deus. Mas quando a gente conhece as pessoas próximas, a gente se arrepende. Primeira coisa, arrependimento. Depois a gente vai lá e pede perdão. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Agora, gente, eu preciso voltar pro assunto que é o livro que eu estou escrevendo, tá vendo? Eu não sou boa em palavras, eu viajo muito, eu oscilo muito. E por que eu estou escrevendo esse livro? Por quê? Para quê? E de onde surgiu essa vontade e essas ideias para escrever esse livro? Eu fui visitada em uma noite pelo Espírito Santo. E nessa noite eu sentia que algo descia do céu sobre a minha cabeça. E depois que aconteceu esses eventos comigo, esse evento específico comigo, eu sou uma pessoa que lê a Bíblia diariamente. Eu não postava nada até antes disso. Mas eu sempre li, desde a infância, eu leio a Bíblia. Isso é uma coisa minha, isso é uma coisa que eu gosto, isso é um hobby que eu tenho, ler a Bíblia. É algo que eu faço para mim, para alimentar o meu espírito. E depois que isso aconteceu, que eu senti algo entrando na minha mente, quando eu fui ler a Bíblia, eu não consegui mais ler da mesma forma. Igual essa história que eu acabei de contar para vocês, que é a história de Pedro. Eu sempre ouvi e sempre li da maneira que todo mundo vê e da maneira que todo mundo ensina. Que Pedro ali negou a Jesus porque Pedro não era convertido, né? Pedro não tinha, assim, um sentimento real de fato por Jesus. Era assim que eu lia a Bíblia também. Só que depois que esse fato aconteceu, eu li a Bíblia de forma diferente, a forma com que eu trouxe a vocês agora. E eu fiquei me questionando, por que agora, depois de tantos anos, eu estou lendo e entendendo dessa forma? E o Espírito Santo mais uma vez falou ao meu coração. Você aprendeu a discernir. E o que é discernir? Discernir significa a capacidade de avaliar situações com clareza, sensatez, bom senso, para distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, ou que é benéfico do prejudicial. Que foi exatamente essa proposta de visão que eu trouxe de Pedro, a qual eu sempre li e nunca tive. Eu sempre vi e li Pedro como traidor, como cara que negou a conhecer Jesus. E hoje eu não consigo ler dessa forma. Pelas ações de Pedro, as ações dele ligou um alerta na minha mente de que Pedro foi obediente. O Pedro que eu leio hoje é um Pedro que passou por cima de si mesmo para obedecer. E essa leitura só foi capaz que eu fizesse, que eu entendesse através do discernimento do Espírito Santo. Porque é Ele quem define, é Ele quem decide. É Ele que define o certo do errado, o falso
do verdadeiro. É Ele que coloca no nosso íntimo. E quando eu começo, depois desse evento com o Espírito Santo, e quando eu começo a ler as Escrituras, eu começo a entender de uma forma diferente. E isso me gerou várias perguntas. Isso me gerou eu pensar se eu estava enlouquecendo. Isso me gerou a pensar de eu sou melhor do que aqueles pastores que pregam isso, aquilo, aquilo outro. Isso me fez eu pensar diversas coisas, principalmente que eu estava ficando maluca. Eu nunca fui uma pessoa, vou explicar para vocês um pouquinho do meu jeitinho. Eu nunca fui uma pessoa que acredita em tudo que as outras pessoas falam. Eu sempre fui a pessoa que procura depois, que pesquisa, que procura saber se aquilo que aquela pessoa falou era verdade. Se a pessoa, vamos supor, se a pessoa fala de Marte, Marte é isso e aquilo. Aí eu escuto, não acredito, mas eu escuto. Depois eu pesquiso para ver se é verdade aquilo que a pessoa falou. Eu sempre fui assim. E também eu sempre fui assim com pessoas. Muitas das vezes tinha umas pessoas que falavam assim, cuidado com fulana. Fulana é fofoqueira, fulana é egoísta, fulana é isso, fulana é assada. O que eu fazia? Você acha que eu me afastava de fulana? Eu ia lá experimentar fulana. Eu ia lá fazer amizade com fulana. Eu ia lá para ver se fulana era de fato aquilo mesmo. Porque em algumas vezes da minha vida eu já fui muito excluída. Então, todas as vezes que eu via alguém sendo excluído, eu ia para ver se aquilo era verdade. Porque muitas das vezes eu fui excluída porque pessoas não iam com a minha cara simplesmente. E isso fere, isso dói muito. Mas quando se tratava de coisas da Bíblia, eu acreditava fielmente naquilo que as pessoas falavam e pregavam. Eu acreditava fielmente naquilo. As pessoas pregavam igual pregou sobre Pedro. Eu acreditava naquilo. E eu nunca procurei a fundo. Eu lia e eu via, é isso mesmo. Porque aquela pessoa já tinha me falado aquilo na minha cabeça. Aí eu lia e falava, realmente é isso. Viajei de novo. E por eu achar que eu estava lendo tudo e achando outras coisas, eu achei que eu estava ficando doida. E o Espírito Santo me visitou novamente e falou assim, você não acredita em ninguém, nas coisas que as pessoas falam. Você sempre pesquisa se aquilo é verdade. Com pessoas a mesma coisa. E por que você não faz isso com a minha palavra? Por que você não faz? E eu vi que realmente eu estava falhando, fugindo da minha essência, que não é acreditar em tudo que as pessoas falam, mas de buscar a veracidade daquilo. E o Espírito Santo falou comigo, vai lá, lê as profecias de Apocalipse de João. E eu fui ler as profecias de Apocalipse de João. E eu entendi tudo aquilo. E foi aparecendo nomes para cada coisa. E eu falei, gente, eu tô doida, agora empanquequei de vez. Aí o Espírito Santo falou, vai ler as profecias de Daniel. E eu fui ler as profecias de Daniel. E não é que tudo estava falando tudo da mesma coisa? Tudo do mesmo assunto? Algumas pessoas vão falar assim, Maressa, fala do mesmo assunto. Gente, mas falou com nomes. Deu nome aos bois. Deu nome aos animais. Quem são os governantes? O que vai acontecer e tudo mais. E o Espírito Santo falou comigo, escreve tudo que você está lendo na Bíblia. Escreva. Me deu o nome do livro, que é Discernimento, Olhos Espirituais, e me deu 8 temas. E eu vou falar aqui para vocês agora quais são os temas. E com toda essa informação que eu tô trazendo aqui agora para vocês, eu comecei a entrar em parafuso. Eu comecei a pensar, será que é o Espírito Santo que está falando comigo? Eu comecei a me questionar. E o Espírito Santo mais uma vez falou comigo. Pesquisa. Faz o que você sempre fez. E eu fui, né? Com a cara, com a coragem, eu comecei a pesquisar tudo aquilo que eu estava lendo. Tudo aquilo que o Espírito Santo estava trazendo para mim em nomes. Eu fui pesquisar
se era verdade. E tudo batia, tudo bateu, tudo se encaixou. Foi como se um quebra-cabeça assim, ó, fizesse assim, ó, fechasse, se unisse, todas as peças. E eu falei aqui já a capa, qual vai ser o nome da capa, né? Que é Olhos Espirituais, Discernimento, Olhos Espirituais. E o Espírito também me deu 8 temas para dissertar sobre eles. E eu vou falar para vocês aqui agora quais serão esses 8 temas. O primeiro tema é da aliança que Jesus fez com Abraão e como o percurso dessa aliança e como essa aliança terminou. O segundo tema é sobre o censo, que foi criado lá no deserto por Moisés. Moisés fez o primeiro censo. E vou dissertar sobre a história do censo e sobre como do censo nós, nos dias de hoje, temos o dízimo. Eu vou estar narrando todos esses eventos até chegar aqui, né? Como eu falei para vocês aí, o dízimo de hoje era o censo, antigamente. E como que ele virou, como que ele chegou até aqui? E por que ele chegou até os dias de hoje, sendo que não existe mais o templo onde se levava esse dinheiro do censo. Esse templo que eu falo é o templo original dos judeus, porque a Bíblia é um livro dos judeus que narra a história deles. O capítulo 3, eu vou falar das profecias de Daniel e tudo que o Espírito Santo me entregou sobre as profecias de Daniel e tudo que eu tirei prova da veracidade. E o capítulo 4, o tema é Satanás, desde quando ele foi criado até os dias de hoje, como ele atua. Capítulo 5, eu vou estar falando sobre o Templo de Jerusalém, a qual Jesus cita que não sobraria pedra sobre pedra. Eu vou estar narrando toda a história dessa destruição desse templo, história a qual a Bíblia não fala, não menciona, eu vou estar mencionando nesse livro. E eu fiz um resumo, tá? Da destruição do Templo de Jerusalém, porque foram 5 meses de batalha, foram 5 meses de guerra travada contra esse templo. E se eu fosse escrever tudo o que aconteceu nesses 5 meses, o livro ia ficar muito extenso, muito grande. Então eu fiz o resumo das partes mais importantes dessa destruição, porque Jesus citou. E ele citou... Como que eu vou falar para vocês? É muito importante essa parte, né? E Jesus citou para quê? Para que nós procurássemos saber do que tratava. Capítulo 5, destinado a todos os governantes, que fala em Apocalipse de João e nas profecias de Daniel. Nesse livro vai estar citado nomes de todos eles, destinados a cumprir o fim. Capítulo 7 vai ser destinado às profecias do Apocalipse. Eu também vou estar colocando aqui tudo o que significa, para modo de vocês lerem e entenderem o que está escrito ali. Capítulo 8 é destinado judeus versus Jesus. Eu vou contar, como é que eu vou explicar para vocês o porquê os judeus não acreditam que Jesus é o Messias e o que levou eles a pensarem assim. E desde quando o Espírito Santo me deu esses temas e me deu o significado deles, na minha vida foi um divisor de águas, porque tudo que foi inserido a minha pessoa estar passando para vocês foi algo que eu nunca ouvi em nenhuma igreja e da boca de ninguém. E o Espírito Santo tem me cobrado muito
nas minhas noites. O Espírito Santo tem me incomodado muito e tem falado comigo, eu tenho pressa. E os assuntos, vocês viram que não são assuntos fáceis. Então, quando eu recebi isso do Espírito Santo, eu pensei assim, eu não sou capaz de escrever sobre isso. E o Espírito Santo, sabendo que eu não me sentia capaz, me capacitou. São assuntos delicados, são assuntos a quais eu nunca ouvi ninguém falar sobre, são assuntos a quais, igual eu falei, foi um divisor de águas. É algo que eu não sei explicar. Mas eu estou escrevendo uma coisa que vocês podem saber, que eu estou escrevendo o livro com muito carinho, com muito zelo e com muito medo também, porque obedecer não é fácil. Estou escrevendo com muito medo e foi por isso que eu fiz o vídeo, para explicar para vocês que eu vou me ausentar das leituras diárias lá no canal do YouTube por aproximadamente 7 a 14 dias. Porque se tem uma coisa que eu gosto, gente, é de dormir. Eu não sei vocês, mas eu gosto de dormir. E o Espírito Santo tem me incomodado muito. O Espírito Santo me acorda de madrugada e fala, eu tenho pressa. E tem uma coisa que o Espírito Santo falou comigo que mexeu muito com a minha cabeça, que foi, o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu me sinto muito abençoada por poder escrever isso. Me sinto importante, me sinto um divisor de... Sinto que eu vou ser, que eu estou sendo um vaso usado, que eu vou ser um divisor de águas para muitas pessoas. E eu quero falar para vocês que Deus, lá do céu, Ele vê tudo. E que Ele se importa com a gente. Que Ele dá sinais, que Ele ainda fala com pessoas para passarmos mensagens que provém somente dEle. Ele ainda está vivo, Ele ainda reina e Ele vê, e Ele sonda os nossos corações. E eu sinto um cuidado de Deus tão grande quando eu estou escrevendo esse livro que vocês não têm noção. Porque de verdade, depois que eu li e entendi tudo, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. E Deus quer que a gente entenda como as coisas aconteceram de verdade. Por isso que Ele poupou João. Por isso que João não morreu enquanto aquela geração não acabasse. Você se lembra do que Jesus falou? Da geração? Então, e João viveu até o ano 100 depois de Cristo. E João viu todas as coisas. E João escreveu tudo. E eu vou anexar essa frase, a qual o Espírito Santo tem falado muito comigo. Vou anexar no livro. O meu povo perece por falta de conhecimento. E outra coisa. Após terminar o livro, eu não tenho recursos para imprimir o livro. Eu não tenho recursos para fazer o livro. Eu só estou escrevendo, eu só estou obedecendo. O que vai vir depois pertence a Deus. Não vou sofrer por causa disso. E esse é o recado sobre a minha ausência no canal e nos outros meios de comunicação. Para que eu possa cumprir o que o Espírito Santo quer e poder dormir em paz. Não foi fácil gravar esse vídeo. E também não vai ser fácil quando eu publicar esse livro. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Obedeça ao Espírito Santo. Um beijo para vocês e até daqui uns dias.